Fala aí, nação, tudo na paz? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Goflar. Galera, vamos dar uma olhada no que a imprensa da ESPN tem falado sobre o jogo de amanhã entre Flamengo e Internacional. São Paulo testou hoje no treino mais uma escalação diferente, com Luiz Araújo de titular. Será mesmo que ele vai botar? Ribeiro no banco e titular Luiz Araújo? Vamos dar uma olhada. E o jogo que abre a rodada de número 21 do Campeonato Brasileiro é Flamengo e Internacional. Eu vou contar uma coisa pra vocês que pode ser que seja diferente do que a gente tem visto. Tem novidade? O Sampaoli mexeu no time no treino. Testou agora uma forma... Tem isso? A formação agora tem o meio-campo com o Thiago Maia e Pulgar juntos. Aqui ele fez no treino, tá? Não sei se esse vai ser o time titular. Mas tem coletivo da madrugada? Ayrton Lucas na esquerda, o Thiago Maia com o Pulgar juntos no meio-campo, tira o Everton Ribeiro para colocar o Luiz Araújo jogando. Abre duas pontas, né, Djalma, por esse treinamento que ele faz, o BH de um lado e o Luiz Araújo de um outro. Te agrada o Flamengo jogando dessa maneira? Ô Dani, a questão não é nem se me agrada ou não, a questão é entender. É entender, porque assim, eu gostaria de saber, de repente um dia perguntar para o Sampaoli, se essas mudanças elas são em função do adversário. Porque, assim, todo jogo você mudar e colocar jogadores com característica diferente, um jogo você joga, por exemplo, o Luiz Araújo, ele é mais um ponta do que um meia, como é o Everton. Então ele já está alterando o sistema. Assim, eu não sei se é por causa do adversário. Agora, você falar dentro de uma equipe do Flamengo, de um grupo como o Flamengo, que muda um, outro, a equipe vai piorar, é difícil, porque são jogadores de alto nível. Agora, se vai dar certo, é difícil de saber, porque não dá para entender. Pode ser que os jogadores lá dentro do grupo, todo mundo saiba o que está acontecendo, o que o São Paulo está fazendo, mas eu, sinceramente, eu não consigo muito entender todo jogo mudanças, porque assim, um time quando começa a jogar junto, pegar corpo, pegar um entrosamento, é bom deixar. Lógico, vai ter um ou outro para sair, mas toda hora mudar muito, mas não é crítica nenhuma ao jogador. Luiz Araújo é um grande jogador, de repente está treinando muito bem, entrando nos jogos, merece uma oportunidade. Agora volta o Thiago Maia, tira o Gerson. Às vezes eu fico meio perdido. Não, o Gerson é suspensão, né? O Gerson está suspenso, o Varela machucado, né? São dois jogadores que estariam fora de qualquer maneira. Eu estava lendo uma reportagem hoje, mas é diferente. O São Paulo são 30 e tantos jogos, 30 e tantas escalações, né? Porque o Vojvoda já fez mais de 50 jogos e nenhuma vez repetiu a mesma escalação em 2 jogos consecutivos. Mas aí se você for olhar cada setor, o Dorival não fez isso em 30 e tantos jogos do São Paulo, mas aí tem lesão, ou tem uma suspensão, ou tem uma coisa. Assim, essa história de mudar por mudar, gostar mesmo, eu acho que é mais do Sampaoli do que dos outros. Os outros, em geral, é por uma necessidade e tal, enfim, que não faz. E não fica assim, né? Não tem o Vojvoda 50 jogos, 50 escalações diferentes, o Dorival 30 e tantas. É mais coisa do Sampaoli. Agora é jogo grande, né? Então, agora semana para treinar, tá olhando, ele saiu fora da Copa do Brasil, tem que jogar tempo. Todas as fichas que tá ali flutuando numa situação ruim no campeonato. Jogo grande. O Inter já tá olhando para baixo, A gente. expectativa é que o Inter vá com reserva, porque tem Libertadores, né? Tem jogo de volta no meio de semana. Por mais que o jogo seja sábado... Mas o jogo... Mas aquela pergunta é muito boa, né? A semana cheia e o Flamengo vai melhorar com o Sampaoli? Ele tá lá especulando, né? Especulando a maneira de dizer. Ele já, Luiz Araújo, talvez, vou tirar o fulano, vou tirar o Beltrano, porque ele teve tempo. Durante esse campeonato, Mauro, os jogos em que o Flamengo teve semana cheia... Não funcionou. Quando voltou a jogar, foi uma contra o Bragantino, eu acho que, se eu não me engano, a outra contra... foi no Maracanã... contra o América. Eu tô tentando lembrar, América Mineiro, é isso mesmo. Acho que ganhou isso. Então foram as 2 semanas que teve para treinar. Uma foi contra o Bragantino, que foi goleado, e a outra contra o América, que empatou no não final. Fez um jogo bom também. O América empatou no final. Isso. O América jogou muito melhor que o Flamengo. Por isso que fica sempre essa dúvida, né? Porque assim, em geral, é essa hora que a gente vê o trabalho do técnico. E que sempre no Brasil, com toda certeza e razão, eles dizem, no calendário é apertado e tal. Aí quando tem,
A coisa não funciona. O próprio Abel, que já tem o time pronto, o Abel Ferreira, você se lembra, quando teve a parada FIFA, que ele nem ficou treinando, porque o time já está tão bem treinado, parece que ele foi a Portugal, etc. Quando voltou, o Palmeiras pegou uma série ruim, uma sequência ruim, de um time que é pronto. Como você disse, não precisa nem treinar, não faz falta muito treino, porque já realmente está 2 anos entrosado. Agora o Sampaoli, pela dimensão do Flamengo, do jeito que ele é, etc. Lógico que causa esse tipo de pergunta, aí tem tudo a ver. E agora, treinou? O que você fez lá? Mexeu? Acertou? Será que você aceitou os caras? Porque a última entrevista foi muito clara. Eles ainda, sabe, tipo assim, parece que eles não entenderam o que eu quero. Mas será que ele não vai chegar a um ponto e falar, bom, então eu vou jogar com as características desses jogadores? Esse é o ponto, Pascoal, que essa mudança, ela dá a entender mais uma vez que ele está tentando dar a cara dele ao time e não o contrário. Na verdade, ele tá... A impressão que eu tenho é que ele ainda não achou o time do Flamengo. É tão difícil assim? O Flamengo já tem um time, mas o Sampaoli não encontrou o formato que ele quer para esse time. O Luiz Araújo é um ótimo jogador, espetacular. Vai na direita, vai jogar com o Bruno e o Luiz Araújo abertos. Sim. Aí eu vou fazer uma pergunta assim, mas assim, eu gostaria de ter uma participação de vocês aqui. E quem é que vai ser o centroavante? Gabriel. Olha lá, o Gabigol. Que sai da área. Exato. Para 2 pontas. Não, tem coisas que eu gosto muito de entender essas coisas. Porque às vezes... Não, exatamente, muito obrigado, me ajudou. Então, o que acontece? O Arrascaeta é o cara de aproximação. Jogando com 2 volantes, o Flamengo não precisa do Arrascaeta voltar todas para ajudar. Sim. O Arrascaeta pode flutuar numa situação de meio de campo para pegar a bola e fazer os caras jogar. Tem um ponta pela direita e tem um ponta pela esquerda. 2 jogadores rápidos, um que tem um chute de canhota que pode vir para dentro, o Luiz Araújo, e outro que é o Bruno Henrique. Eu estou curioso para ver. Para ver se os jogadores entenderam a proposta de jogo do treinador. É o jogo que abre a rodada Flamengo e Internacional amanhã 6h30 da tarde. Vamos ver mais uma formação de Jorge Sampaoli para este time. Fãs de esportes, a gente mostra então o Flamengo com o Sampaoli e o Inter com o Eduardo Cudê. O Flamengo em 33 jogos tem 19 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. O aproveitamento é de 65,7%, 60 gols marcados, média de 1,82 e 35 sofridos, média de 1,06. Já o Inter com o Cudê, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 33,3% de aproveitamento, 8 gols marcados apenas, a média de 1 gol por partida e 11 sofridos, uma média de gols sofridos bem alta de 1,38. Muito bem, essa partida acontece no Maracanã, sim, às 6h30, aí depois disso vai começar toda a avaliação e a replantio do gramado lá do Maracanã. André Kfouri, então vamos falar de um Inter e Flamengo, Flamengo e Inter no Maracanã, de um Internacional esvaziado, assim a gente pode falar pensando em Conmebol Libertadores. Agora é um Inter que vai se complicando no Campeonato Brasileiro. E um Flamengo que teve aí essa semana livre e que os torcedores querem mudança, ou pelo menos uma postura diferente. Eu deixei para falar do Inter agora no contexto do jogo do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana contra o Flamengo. O resultado do Internacional na altitude contra o Bolívar foi espetacular. E, de certa forma, a atuação também foi muito elogiável, surpreendente até, em relação à maneira como o Inter encarou a altitude, que é o tema talvez principal de uma situação como essa, quando você vai a La Paz ou as outras cidades da Bolívia, em que você é obrigado a enfrentar todos os problemas, né, que a altitude impõe. O Inter segurou a onda, como se diz, muito bem e jogou futebol e conseguiu impor o seu plano, conseguiu controlar o adversário e fazer a sua parte com eficiência no gol, grande jogada do Alan Patrick e a tremenda conclusão, do Ener Valencia. Agora, o Internacional precisa cuidar do Campeonato Brasileiro a partir de agora de uma forma muito caprichada e muito carinhosa, independentemente do que aconteça na Copa Libertadores. A gente mostrou no início da semana, o percentual de chance atualmente do Inter ser rebaixado é alto para um time que tem os jogadores que o Internacional tem e para um time que está fazendo a campanha de Libertadores que o Inter fez até agora, eliminando na fase anterior o River Plate e com uma tremenda chance de se colocar
entre os semifinalistas, o que evidentemente vai fazer com que a prioridade continue, o investimento em todos os aspectos continue, a escolha dos principais jogadores para a Libertadores também continue, tem que ser assim mesmo, mas é preciso reagir, dar uma resposta no Campeonato Brasileiro. Essa rodada não será fácil, não dá para a gente afirmar, vai acontecer, porque a gente não sabe que Flamengo vai se apresentar, mas a situação em relação ao que o Flamengo tem que fazer no Campeonato Brasileiro também é de muita pressão, também é de um retorno de competitividade, digamos assim, a cobrança do torcedor, essa questão do relacionamento entre a comissão técnica e os jogadores, ela só vai ser resolvida assim para fora, para o público, com boas atuações e boas vitórias. O Inter vai enfrentar um jogo problemático contra o Flamengo nesse fim de semana. Pois é, um Flamengo que teve essa semana livre, digamos assim, só de treinamento. Você acredita em um Flamengo diferente do que a gente viu, um Flamengo mais intenso no Campeonato Brasileiro, André? Normalmente sim, né? Um período de trabalho com um grupo de jogadores tão talentoso que o Flamengo tem, a comissão técnica que tem história internacional. Você imagina que esse casamento, digamos assim, ele vai dar resultado, mas até agora isso não aconteceu. E é o que a gente conversou durante a semana. Não dá para a gente tentar imaginar que tipo de Flamengo vai entrar em campo, exceto nas 2 partidas contra o São Paulo nas finais da Copa do Brasil, quando evidentemente todo mundo ali vai estar na mesma página. Comissão técnica, diretoria, jogadores, a mobilização vai ser a melhor possível, a entrega, todo mundo comprometido. Fora isso, no Campeonato Brasileiro, a minha impressão é que vai continuar um caminho de oscilação e irregularidade, que é o que tem acontecido praticamente desde que essa comissão técnica assumiu. Vamos lá, galera. Primeiro, o Flamengo, claro, tem a obrigação de ganhar, mas assim, eu acho que essa é uma das rodadas mais importantes, porque o Inter vem com um time misto, é um time que está perto da zona do rebaixamento, então está jogando mal, então a gente tem que mandar bem, a gente tem que levar para frente esses 3 pontos aí. E na rodada seguinte é o Botafogo. Então esses 2 jogos aí são importantíssimos. O Flamengo não pode dar mole. Agora, o Luiz Araújo não é a única, entre aspas, novidade na escalação do Sampaoli, porque tem também o Ayrton Lucas na lateral. Já foi usado, mas enfim, ultimamente ele estava preferindo o Felipe Luiz, mas só que os 2 últimos jogos do Felipe Luiz foram muito ruins, até contra a Libertadores também, contra o Olímpia, foi muito ruim, tomando bola nas costas, não conseguindo voltar para marcar, porque ele queria que ele chegasse mais na frente para botar o Bruno Henrique por dentro e não tão aberto, né? Agora tem que ver porque ele vai usar o Luiz Araújo aberto de um lado e o Bruno Henrique aberto do outro, e aí os laterais não vão passar. Talvez dê certo, vamos ver. Não vai ser nesse jogo assim que os caras vão sair entrosando. Tomara que tudo dê certo, claro, mas precisa ser treinado, né? Um 4-3-3 eu acho muito interessante, porque o Luiz Araújo ele faz aquele lado direito ali, como o Everton Ribeiro faz, só que o Everton Ribeiro ele nunca foi um cara rápido, sempre foi um cara muito habilidoso, de drible. Pegar a bola, driblar o cara e ter que tocar para alguém, porque senão chega nele muito rápido. O Luiz Araújo não, o Luiz Araújo é um cara que além do drible, ele tem a velocidade. Então merece chance sim, tava todo mundo querendo isso já, uma chance pro garoto. Agora, também tem o Ayrton Lucas na outra lateral, isso é importante. Eu discordo de que seja sempre diferente aí as escalações, que o Sampaoli muda porque quer mudar, porque tem jogadores que não saem do time dele. Matheus Cunha não sai do time, Wesley, Fabrício Bruno e Léo Pereira são os caras que são titulares do time dele. O Gerson é titular do time dele, o Pulgar é titular do time dele, entendeu? Bruno Henrique ele já deixou muito claro que é titular do time dele. O Gabigol tem sido também, a Arrascaeta nem se fala. Então assim, ele tem mudado mais as outras posições agora. Gerson saiu por causa do cartão. E o Felipe Luiz só vai sair porque não está muito bem não. Então, vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar. Eu acho que vai ser um jogo relativamente tranquilo. Maracanã em casa, por favor, né? E o Inter, time misto, quase sendo rebaixado.
Espero não acabar com o nosso sábado, né, galera? Então deixa seu like aí, se inscreve no canal, beleza? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tamo junto e até o próximo vídeo.